Estão me vendo? Tá. Tá, né? Vou continuando. Eu falei sobre do rio, eles passaram a pé enxuto. Quando chegou a Arca da Aliança, aquilo é uma figura, é a figura de Nossa Senhora, que trazia no seu ventre, em seu seio, o menino Jesus. E é porque ela foi escolhida para ser a mãe do menino Jesus, ela ficou sem pecado, ela nunca teve pecado, nunca teve mancha. E por isso que nós temos que recorrer sempre a Nossa Senhora, né? Agora, o pecado, ele pode ser pecado de duas espécies, pecado mortal e pecado venial. O pecado mortal é a desobediência grave feita à lei de Deus. E o pecado venial é uma desobediência leve feita à lei de Deus. Agora, acontece, criança, que o pecado mortal, ele dá a morte à alma. Não é que vai matar a alma enquanto alma, vai matar a vida da graça na alma. Por quê? Porque vai privar a alma da graça santificante, vai privar a alma da vida sobrenatural, vai privar a alma de todos aqueles dons sobrenaturais infundidos em nós no batismo. Por isso que a pessoa que morre com pecado mortal não se salva, ele vai para o inferno e vai sofrer lá as consequências. Eu falei com vocês a respeito de muitas leis que estão surgindo, essas leis todas que estão surgindo, né? Essas leis, ou então decisões que saem no judiciário, a pessoa cometeu crime, um dos piores, roubou, matou, saqueou, difundiu drogas, essas coisas, chega lá na justiça, a justiça, não sei porquê, acaba, não sei por meio de influência, o que há lá dentro, inocenta, põe a pessoa para fora das grades. Mas no inferno não será assim. No inferno, ninguém coloca fora daquela grade eterna. A pessoa caiu lá, cometeu um pecado, não é? É como acontece no julgamento de Nosso Senhor. Nosso Senhor é inocente, nunca pecou, nunca fez não tinha crime nenhum. O que ele fez? Eles preferiram um ladrão, um homicida, e pôs para fora da cadeia o homicida e condenou Jesus. Vocês estão vendo como é que, mesmo que nós podemos escapar da justiça daqui da terra, mas da justiça de Deus não podemos escapar. Vocês põem bem isso na cabeça. A gente tem que ser inocente, não cometer pecado, não fazer nada que desagrada a Deus nosso Senhor. Porque a graça divina é privada, é retirada de nós por um pecado que fazemos. Minhas caríssimas crianças, o pecado mortal, produz algum outro mal na alma. O pecado mortal produz, além de privar da graça. Tudo que vocês adquiriram pelos esforços, pelo espírito de luta, pelos merecimentos, que vocês conseguiram, vocês perdem todos esses merecimentos. E torna-se incapaz também de, quando vocês fizerem boas obras, essas obras sejam meritórias para a vida eterna. E além de ficarem mais inclinados para o mal, mais atraídos pelo mal. Por exemplo, quem é preguiçoso, não gosta de estudar,
não levanta cedo para poder ir para a aula, ou não faz as obrigações que você deve fazer. Aí o que acontece? Acontece que quanto mais a pessoa se entrega à preguiça, mais preguiçoso fica. Quanto mais a pessoa come, bebe, mais beberrão e mais glutão fica. Então, comete aí a intemperança no comer, no beber e no dormir. Então, a nossa vida é vida de luta, de trabalho, de esforço. Então, você se empenha, se acostumar desde pequeninas, ou desde novas, a se esforçar para a se habituar a fazer sempre o bem. Porque como vocês ficar moças, ou ficarem rapazes, vocês têm a facilidade de praticar a virtude, praticar o bem. Agora, perdendo a graça divina, de que maneira vocês vão conseguir a graça divina? Eu vou dizer para vocês, para recuperar, é por meio da confissão. O que é a confissão? É um sacramento que perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Se a pessoa não tem arrependimento, tem dor, sentimento de ter desagradado a Deus, ter ofendido a Deus, o que ela vai fazer? Ela vai se arrepender e vai fazer um propósito firme e sincero diante de Deus, que vai se esforçar e vai se corrigir daquela falta, daquele pecado. Então, arrependimento e propósito com a intenção de se confessar quanto antes, procurar o padre quanto antes para se confessar. Aconteceu que um menino cheio de inveja, nasceu um irmãozinho e já estava grandinho, já com 1 ou 2 anos. E ele estava com 3 ou 4 anos, o irmãozinho. Não sei, ele pariu uma raiva assim do menino, achando que ele fosse um rival. Pegou, ele estava tomando banho na bacia, pegou o pescocinho do menor, enfiou na cabeça dentro da água e matou o menino, o outro irmãozinho. E ele ficou, depois quando ele fez isso, vendo o irmão dentro do caixão, dentro do esquife, ele acabou fazendo o seguinte: ficou triste, ficou acabunhado. Ele disse para a mãe: eu quero que o padre venha aqui. Era uma tristeza que ele não... Aí ele foi lá, conversou com o padre. Não sei o que o padre fez com ele. Ele deve ter dado alguma absolvição, dizendo que ia perdoar o pecado dele. Ele veio um remorso muito grande e veio a falecer por causa daquele remorso, a tristeza de ter matado o irmãozinho. Né? O que acontece é que era preciso o padre conversar com ele, não sei o que o padre fez, o padre, não sei o que conversou, e fazer com que o menino fosse tratado de depressão, ficou triste, e acabou depois a depressão matando. Parou de comer, parou de beber, perdeu o sono e acabou morrendo também, de tristeza de ter feito mal. Nós podemos ficar tristes, mas nós sabemos que tem perdão, desde que a gente se confessa. Entenderam? Vocês estão entendendo? Sim. Tá, né? Tá direitinho? Tá gostando? Hã? Vocês estão gostando ou não? Hã? Tá, né? Agora eu vou falar sobre o pecado venial. O pecado venial
ele não tira a graça santificante. Mas o pecado venial, meus caríssimos fiéis, crianças, ele tira o fervor da caridade. E o pecado original nos prepara, predispõe a nós mesmos para cometer um pecado grave. E nós merecemos aqui nessa terra as penas temporais desse mundo, ou na outra. As penas no outro mundo, no purgatório. Nesse mundo, doenças, faltas, a perda do trabalho, ou as dificuldades de casa, os sofrimentos, as contrariedades. Então, Deus castiga o pecado venial já nesse mundo, ou então na outra vida. Se chama pecado venial, minhas caríssimas crianças, porque facilmente alcança o perdão de Deus e trata de uma culpa leve. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos um mar. O mar é uma imensidade de água que perde de vista uma quantidade imensa, um copo imensa de água, e isso pode comparar como fosse o pecado mortal. O pecado mortal é o oceano de malícia, de perversidade contra Deus. Quer tirar a vida do próprio Deus. E o pecado venial, ele é uma cópia de água, de um lago, suficiente para tirar a vida da gente. Então, é assim, o pecado venial, comparado com Deus, é suficiente para desgostar a Deus. O pecado mortal é uma malícia que separa de Deus. É como um mar que não separa de Deus. É de tal imensidade a maldade humana que quando peca mortalmente, ela odeia o próprio Deus. De quantas maneiras se pode pecar? Nós podemos pecar de 4 maneiras: pensamentos, palavras e obras por omissão. E podemos pecar assim. E a gente comete pecado por pensamentos, palavras e obras. Peca por palavras e obras quando se pensa com prazer, ou deseja, ou se diz, ou se ouve uma coisa que é proibida, e dando pleno consentimento. Ou então fazendo aquilo que não pode fazer, aquelas coisas vergonhosas, roubando, ou fazendo coisas indecentes, ou se vestindo mal, se expondo. E como peca por omissão? Pecado por omissão, quando voluntariamente a pessoa deixa de fazer aquelas coisas que não são impostas ou mandadas. Agora, os vícios, eles são 7. Presta bem atenção. Soberba, o orgulho, a avareza, que é a pessoa que tem apego ao dinheiro, a luxúria, é o prazer do corpo, prazer impuro, a ira é a raiva que a pessoa tem, a gula, a pessoa come demais, que prejudica a saúde, a inveja a pessoa tem. Inveja é aquela que a criança tem quando vê uma boa coisa no outro e acaba cobiçando aquilo. Ou a saúde, ou a beleza, ou os bens materiais. Preguiça, vocês sabem, a pessoa deixa de cumprir as obrigações. Comete pecado por omissão, a pessoa não luta para vencer a si próprio. Sempre desanimada, sempre reclamando, sempre falando as coisas que para se desculpar de
que não quer fazer aquilo. Então, chama-se vício, esses vícios, porque são capitais, porque ele é a raiz, é a cabeça de todos os demais pecados. E quais são os pecados contra o Espírito Santo? O desespero da salvação, presunção de salvar sem merecimento, negar a verdade conhecida como tal, ter a inveja da graça fraterna, obstinação, endurecimento do pecado e a impenitência final. A pessoa não quer se arrepender, não quer receber os últimos sacramentos. Acho que não tem necessidade nenhuma. Eu fui visitar um doente muito ruim e ele se negou de receber os sacramentos e morreu nesse estado. Vocês estão vendo? Isso se chama impenitência final. Ele se aferrou, ficou aferrado às suas ideias. Qual o pensamento que mais nos faz livrar do pecado? São os novíssimos. As coisas mais novas, as últimas coisas que nos aguardam e esperam. Essas últimas coisas, os novíssimos, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Tá bem. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Quer perguntar? Estou à disposição com vocês. E na semana, na outra semana, vocês vão fazer a provinha da aula de religião. Procure estudar, procure aprender. Vocês dão toda a atenção devida ao que é preciso fazer a prova para vocês tirar nota na parte religiosa. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Vamos então rezar? Não. Hã? Vamos rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, se me rege, me guarda, me governa, me domina. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês ficam com Deus, viu? Conversa com ela aí, eu vou. Não, aqui mesmo. Aqui. Vou continuar com eles aqui mesmo. Vai continuar? É.